Bem, eu tenho um propósito de fazer estudos para pessoas que estão iniciando a sua caminhada no Evangelho. Então, esse aqui será um primeiro estudo para ajudar as pessoas a se situarem na Bíblia, né? Muitas vezes alguém fala assim, olha, abre a Bíblia em livro tal. E as pessoas ficam meio perdidas, né? Onde está aquele livro? Bem, nós vamos começar aqui com os 5 primeiros livros da Bíblia. São esses aqui, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você percebe que eles estão em cores diferentes dos demais. Esses primeiros 5 livros, eles são chamados de Pentateuco. São 5 rolos de livros que se formam em um. Também é chamado de Torá. Torá significa lei, instrução. São 5 livros de Moisés, a qual ele narra desde a criação de todas as coisas até a saída deles do Egito, a sua trajetória durante o período da caminhada do povo de Israel no deserto, né? E aí, logo em seguida, nós vamos ter os chamados livros históricos, começando por Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Bem, por que eu citei Samuel e não só 1 Samuel e 2 Samuel? Este livro, assim como Reis e Crônicas, eram apenas um livro de Samuel, um livro dos Reis e um livro das Crônicas. Só que por ser grandes demais, eles acabaram sendo divididos em 2 partes. E todos esses livros, de Josué até Esther, são chamados de livros históricos. Por quê? Porque eles narram a história do povo de Israel. Tá certo? Depois nós temos uma sequência de livros aqui, estão na cor verde, de Jó até Cantares. Esses livros são chamados de livros poéticos ou sapienciais, porque eles falam de poesias, né? E sapiência, sabedoria, conhecimento, livros como Provérbios, Eclesiastes, né? São livros que falam do seu dia a dia, né? São as orações, os salmos, não é isso? E depois nós vamos ter aqui os primeiros livros proféticos, porque os demais, de Isaías até Malaquias, são livros de profetas, são os chamados profetas do Antigo Testamento. Esses 5 primeiros, de Isaías até Daniel, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são livros dos chamados profetas maiores, são os primeiros profetas que aparecem aí na nossa Bíblia. Depois nós temos de Oséias a Malaquias, chamados profetas menores, ou os 12, são 12 profetas, né? Oséias são aqueles livros pequenininhos que muitas vezes a gente não consegue achar muito fácil na Bíblia, tá? Então, a partir de Daniel até Malaquias, olha, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os chamados profetas menores. Há muita riqueza, tanto nos profetas maiores como nos profetas menores, mas, infelizmente, são pouco pregados. Então, de Gênesis até Malaquias, nós temos aqui o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o Velho Testamento, certo? A partir de Mateus, nós vamos ter aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 primeiros, você vê que eles estão de cor diferente também, são chamados evangelhos, né? De Mateus a João nós temos os evangelhos. É claro que entre eles nós temos os 3 primeiros que têm mais semelhança um com o outro. Isso é Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, são evangelhos que mostram de um mesmo ponto de vista a história de Jesus e focam mais, evidentemente, mostram os seus milagres, mas eles focam mais a história desde o nascimento, morte e ressurreição. Já o Evangelho de João, ele já começa falando da divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E no verso 14 diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, já está focando principalmente, narra a vida de Cristo, mas principalmente ele também demonstra de grande maneira tanto a divindade de Cristo, quanto a sua igualdade e a sua separação entre pai e filho, né? Mostrando que Jesus é o Filho de Deus Pai. Amém? Já o livro de Atos é o único chamado livro histórico, embora os 4 primeiros também narram a história de Jesus, Atos é que narra a história da igreja, como tudo começou, tá certo? Depois nós temos aqui esses livros que estão em amarelo, todos esses livros, todas essas cartas, né? São epístolas de Paulo, começa em Romanos
e termina em Hebreus. Pode observar que todos eles estão na cor amarela. Algumas Bíblias podem tentar remover a carta de Hebreus como se fosse paulina, mas isso não é algo muito bacana de se fazer. Tá? Há muita similaridade nas cartas de Hebreus, e aquilo que é distinto trata-se apenas de uma circunstância em que, quando Paulo escreve para os demais, ele escreve para os gentios em língua grega, quando vai escrever para os hebreus em língua hebraica. Então as diferenças literárias estão nesse aspecto. Depois nós temos as demais epístolas, que são chamadas epístolas universais, né? Eu não sei se vai dar para ver direitinho, por causa do aplicativo ele tem aqui uma margenzinha laranja, né? Mas primeiro aqui Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, tá? Então aqui você vai ver aqui esses verdinhos, né? Eu tirei a borda para você ver. Esses livros verdinhos lá embaixo são todos epístolas gerais. E por fim, por último, o tão famoso livro profético, né? Só destacando um detalhe, de Romanos, né? Romanos, todas essas cartas paulinas e as epístolas universais, todos esses são doutrinas. O que é isso? São ensinos aos quais a igreja deve perseverar, certo? E o último livro, que é Apocalipse, ele é o livro chamado livro profético. Olha para você ver quantos livros proféticos tem no Antigo Testamento, não é? Se você pegar aqui de Isaías até Malaquias, e aqui no Novo Testamento nós temos Apocalipse, tá certo? Então, eles estão intimamente conectados uns com os outros. Então, vou encerrar esse vídeo aqui, porque o propósito dele não é ir, né? Não é, apareceu até uma notificação aqui. O propósito dele não é aprofundar demais, é mais para aqueles irmãos que estão começando mesmo e conhecer a Bíblia, tá ok? Deus abençoe vocês.